Gilmar, quando você cita a declaração do Zidane lá no Real Madrid, vale também, ou valeria também para o ex-governador Marconi Perillo, que já está comandando a política de Goiás há 20 anos? Valeria para todos. Isso é uma tese, é um conceito. Não é uma coisa assim personalizada, não. Isso é um conceito, vale para todos, né? Vale para todos. César Santos, na opção, o senhor está conversando também com o Ronaldo Caiado nessa busca de renovação? Não, ele é um líder importante do Estado, nós já fomos colegas na Câmara, fomos colegas de partido, tinha mais de 10 anos que a gente não conversava politicamente, estava distanciado, e nesse momento nós resolvemos, até a pedido dele, ele mandou várias pessoas me procurar, e ele inclusive na Rádio 730, ele disse isso, até usou a expressão assim, eu pedi a ele uma audiência, e ele não marcou, etc. E eu resolvi falar com ele, conversamos, fizemos uma análise sobre o quadro nacional, sobre o quadro estadual, absolutamente sem nenhum compromisso, sem nenhuma definição. Então, já conversamos e eu estou pronto para voltar a conversar. Não tem nada marcado, mas podemos voltar a conversar. Presidente, A guisa, só um pouquinho, só em cima da mesma pergunta, a guisa da pergunta do César, o Ronaldo Caiado, ele tem um perfil do novo, da mudança? Não, é o seguinte, eu vou explicar como é que eu penso. Não do novo, porque ele já é um político tradicional, etc. Mas ele tem o perfil de mudança no sentido que, se ele for eleito governador, é claro que ele vai fazer uma mudança na administração e das pessoas que integram a administração. Nesse sentido, significa mudança. Ok? Agora, não sei, isso o tempo vai dizer, se ele vai representar uma mudança na gestão. Isso eu não sei. Mas mudança no sentido assim de alterar a composição do governo, mudar, isso sim, no sentido de mudança, não de renovação. Presidente, o senhor falou que o PSD decide a situação dele em junho, na convenção, julho. Se o PSD decidir apoiar José Edson, se a maioria defender essa tese, o senhor vai para onde? O senhor deixa a política? Primeiro o seguinte, o partido vai reunir para decidir. Eu vou, não só respeitar a decisão do partido, de forma democrática, eu vou respeitar, tranquilamente. Eu acho natural, democrático, que a maioria decida, etc. Agora, quanto a minha posição pessoal, isso eu não posso falar agora, não. Vamos ver o que vai acontecer. Não vamos antecipar, não. Vamos aguardar como é que isso vai desdobrar daqui até a convenção, e aí eu vou tomar a minha decisão. Mas o senhor vai estar na campanha, o senhor vai participar da campanha. Eu vou participar vou participar da campanha. O senhor está dando tempo ao que o partido definir. Eu quero saber o sentimento do senhor. O sentimento do senhor com a decisão do partido em marchar, que seja unido, com a base aliada, apoiando o José Hélio. O senhor vai ser soldado do partido, vai trabalhar com a campanha, ou o senhor se afasta? Isso que eu disse para o João, vou repetir. A decisão será democrática, será respeitada. Quanto à minha posição política pessoal, essa eu vou avaliar lá no momento. Vamos ver o que ocorre daqui até lá, como que vai ser essa decisão, até porque, então eu vou avaliar ela lá no momento próprio. E o centralismo democrático dos partidos? Não, o PSD não tem negócio de centralismo democrático, é democrata mesmo, não tem negócio de centralismo democrático, não. O comando nacional do seu partido, ele já se manifestou sobre essa posição? Tá, não. Primeiro, o comando nacional do partido, isso é uma tradição do PSD nacional, ele respeita a decisão estadual. Isso aí já foi dito, reafirmado e garantido. Qualquer decisão que nós tomarmos aqui,
ela será respeitada a nível nacional. A Vilmar. decisão vai ser nossa e não a nível nacional. Vilmar, a sua candidatura, a sua pré-candidatura a senador da República, ela será mentida ou tem alguma hipótese de você recuar? Boa pergunta. Eu gostaria, o meu projeto mesmo, era de se candidatar, como eu já disse várias vezes, ao Senado. São 2 vagas, fui bem votado na eleição passada, estou preparado para ser senador. Tem todas, eu sinceramente acho que eu estou preparado para ser O senhor acha certo? Calma, deixa eu terminar a minha resposta, Ulisses. Agora o seguinte, se eu vou ser candidato ou não, se eu vou conseguir politicamente viabilizar a candidatura, para depois viabilizar politicamente, vai depender desse desfecho, que eu considero que ainda está em aberto. Política, 2 meses muda muita coisa, a gente não pode estar raciocinando muito sobre hipótese, tomando decisões sobre hipóteses que pode alterar. Então, não sei se eu vou ser candidato a senador. Daqui até lá, pode haver uma mudança. O senhor acha certo, por exemplo, Marconi Perillo falar que uma vaga é dele, aí a outra vaga, a segunda vaga, ela vai ser disputada por 3, 4, 5. Isso não é uma aberração Você não antidemocrática? Um péssimo exemplo, não está na Constituição, não tem lei que garante isso aí. Isso não é uma prática do coronelismo na política atual? Esses dias eu fiz uma brincadeira mesmo, assim, eu vou explicar, uma provocação, assim, que é o seguinte: alguém sugeriu, não lembro quem, que deveria fazer uma espécie de uma prévia, de uma escolha da segunda vaga. Não é? Foi uma prévia do próprio Demóstenes. Não, foi, não lembro quem. Tá, eu falei assim, bem, a minha proposta é mais ampla, devia fazer sobre tudo, sobre candidatura a governador, a senador, a tudo. Por que não? Não é mais coerente? É claro que o ex-governador Marconi Perillo, pela liderança dele, pelo ter sido governador, etc., ele tem uma certa preferência, ele tem uma prioridade política, assim, não no sentido legal, de ser um candidato a senador. Mas não é imoral, deputado, já que ele tem uma série de denúncias na Justiça? Não, mas aí essas coisas da Justiça ainda não tem nada, não há nenhuma Mas o senhor conhece bem o direito constitucional e o direito administrativo. O homem público, ele tem que parecer e ser. Mas então, nesse tem... caso, ele fere um princípio da administração pública e da Constituição. Não, mas a lei fala que o impedimento é só quando há condenação em segunda instância. E ele não tem condenação nem em primeira instância. É apenas investigações, etc. Então, eu não vejo maiores problemas, não. Deputado, bom dia. Em relação... Bom dia. Vilmar, bom dia. Bom dia. Portal Excelência Notícias de Niquelândia, sua cidade natal. Prazer mais uma vez estar com você. Faz um relato para o pessoal aqui, já que ele veio de Niquelândia sobre da matéria, e ele quer se inscrever no clube. Isso, estaremos... É um bom jornalista, formou em São Paulo, era do Diário do Norte, 11 anos do Diário do Norte. Sempre eu pedia para encontrar com o João Carvalho, pedia aumento de salário para ele. Bom, falando em Diário do Norte, meu ex-emprego do qual me orgulho muito, em 2011, o José Ellington deu uma entrevista para o Diário do Norte, dizendo que o PSD, que é o seu partido, era um partido que nascia acéfalo. Vem daí também esse descontentamento, acéfalo. Ué, não lembro disso, não. Vem daí também esse descontentamento seu com ele? Eu nem lembro que alguém... então a gente está lembrando você agora, ele então. inclusive falou que o partido era acéfalo, que não duraria muito tempo. Isso foi em 2011, né? Eu ostentação aqui. Porque o partido sai do DEM. É uma crise. Exatamente, Já começou errando lá de trás, hein? Exatamente. Então, vem daí o problema também? Mas deixa eu... sim. Não. Vem daí o problema também? Euclides, eu nem lembrava disso. Então tá bom. Sinceramente, nem lembrava disso. Mais um motivo. Eu tenho uma mente um pouco seletiva. Quando você fala muita bobagem, eu desprezo e deleto.
E se disse, eu já tinha deletado há muito tempo. Eu nem lembrava disso. Daí não. Vilmar, aliás, quando eu vejo... Divino só o nosso amigo, depois você, o próximo. Bom dia a todos. Samuel Estraioto, do Diário de Goiás. Bom, deputado, em relação às pesquisas eleitorais divulgadas recentemente, o senhor entende que reforça ou coloca em terra o argumento que o senhor coloca em relação ao José Wellington? Como assim? Como é que as pesquisas hoje, no geral, veja se vocês concordam, as pesquisas hoje, no geral, todas as pesquisas mais ou menos dão o senador Ronaldo Caiado na faixa de 40% e os outros candidatos na faixa de 8% a 10%, mais ou menos como um empate técnico, não é? Eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, todos nós sabemos que pesquisas retratam um momento e uma tendência que pode se confirmar ou não. Não é? Pode se confirmar ou não. Se perguntar. Mas hoje é por aí. O senhor está dizendo que essa decisão do partido tem que se esticar até o último momento. Mas a gente tem que considerar que a campanha ela se torna extremamente curta, até pela mudança na legislação, e tem também Copa do Mundo, vai atrapalhar muito. Quer dizer, o senador Ronaldo Caiado está no trecho fazendo campanha pesada. Todos estão. O deputado Daniel Vilela está no trecho também. fazendo Os campanha. outros candidatos também. Não pode perder tempo. Mas todos estão na fase da pré-campanha. Todos não. Todos. Até a guisa da pergunta do César. Mas definido. Mas definida a candidatura. Eu sugiro a gente ouvir uma pergunta feminina também. Pela lei eleitoral, as mulheres têm direito a 30%. Walter, só a guisa da pergunta do César, o César até colocou bem isso aí. O Zé Hélito, ele disse que não vai fazer campanha, ele está focado na administração. O senhor acha certa, a estratégia é correta? Focar na administração, sim. Mas é muito difícil, vamos ser realistas. É muito difícil você separar a gestão da administração e de uma pré-campanha. Eu estou falando aqui com vocês assim, com muita tranquilidade, porque eu sei que vocês são jornalistas experientes. Está todo mundo em pré-campanha, inclusive ele, todo mundo em pré-campanha. Essa é a verdade. Inclusive o Lula. Até o Lula. Todos os candidatos a presidente. E vou dizer mais uma coisa. Esta pré-campanha, ela é mais importante do que a campanha. E a indefinição de nomes não está impedindo esses candidatos de fazer a pré-campanha, não. Está todo mundo trabalhando na pré-campanha. Mas ainda dentro desse assunto, vários chaveiros do jornal Opção, os pré-candidatos ao Senado também estão em pré-campanha. O senhor não está ficando à parte disso? O senhor não pede espaço para ser o candidato da base? Eu também estou em pré-campanha. Eu também. Para qual cargo? Senador. Olha, eu estou andando o estado todo, conversando com as pessoas, ouvindo, falando, dando entrevista, divulgando isso. Isso é uma pré-campanha. E é legal. Qual o problema? Todos que quiserem podem fazer pré-campanha. Quem pretende ser candidato, tem projeto de ser candidato, deve fazer a pré-campanha. O senhor está percorrendo o estado como pré-candidato ao Senado ou como presidente do PSD para inviabilizar o apoio à base aliada? Como pré-candidato ao Senado. Tanto que eu vou nas cidades, hoje eu visitei dezenas delas, esse final de semana eu vou visitar e etc. Como é que é meu roteiro? Eu chego na cidade, passo o dia todo na cidade. Tem até uns videozinhos aí, não sei se alguém já viu, vou mandar para vocês, muito interessante. Eu passo o dia todo na cidade, visito o prefeito, os secretários, etc., visito a Câmara e aí visito outras instâncias da sociedade, empresários, agentes sociais, universidades, converso com todos. Então não é uma visita do partido, do PSD. Claro, eu sou presidente do PSD, falo sobre ele, inclusive porque essas despesas estão sendo custeadas por mim. Não é nem pelo partido e nem por ninguém. Eu é que pago essas despesas. Então,
E tem sido muito enriquecedora essas viagens, muito enriquecedora. Primeiro que dá um conhecimento, vocês têm muita coisa boa ocorrendo aí, fora da esfera pública, Você chega no interior, você vê muita coisa boa ocorrendo. Aí eu visito, eu converso com as pessoas, eu ouço, então eu saio de lá muito melhor informado sobre o Estado. Então, e vou continuar fazendo isto até o final do mês. Presidente, Gilmar, você já teria vaga garantida na chapa do Caiado, cabeçada pelo Caiado? Nunca conversei com ele sobre este assunto. Das duas vezes que nós conversamos, nunca falamos sobre vaga de senador. O Daniel e o Maguito já me convidaram, esse sim, para que, caso o PSD faça a composição, que eles gostariam muito que eu fosse o candidato a senador na chapa. Presidente, voltando ao que o Samuel falou sobre pesquisas, a questão de pesquisas, aconteceu, eu até assustei quando eu vi ontem a pesquisa SERPES, o Zé Elton tem uma aprovação de governo de 18,4%. É a menor da história de todos os governantes, desde que o SERPES faz essas rodadas históricas dos anos 90. Não, o Paulo Garcia termina o governo dele com 28%. Ele tinha 18,2% um ano antes. O Marconi termina esse governo com 32,4%. Na época que ele termina, até o Alcides, que é considerado o pior governador da história, tinha 38% de avaliação positiva. O senhor faz parte desse governo que terminou. É considerado o pior governo da história. O que deu errado nesse governo para ser o pior da história até agora? Wellington, e nós sabemos que quando você bate essa casa de 18%, não ganha eleição em nenhum lugar. Wellington, eu não concordo que esse governo foi o pior da história, não. Acho que esse governo foi bom. Muita coisa ocorreu. Eu vou destacar uma coisa aqui que eu posso falar sobre vários aspectos, sobretudo da minha área, da minha secretaria, mas uma coisa muito interessante. Em 2014, antes de começar o governo, eu conversando com o governador, até porque a minha secretaria era uma secretaria também de infraestrutura, e a gente conversando, e chegamos assim a um entendimento de que nesse atual governo não deveria se lançar nenhuma obra nova. Se deveria concluir as obras que já estavam em andamento. Isso foi feito. Concluíram muitas obras e aquelas que não foram concluídas, mas avançaram para ser concluídas. E eu fui coerente da minha secretaria com aquela ponte do Cocalinho, que estava há 10 anos parada. E nós concluímos a obra. E muitas outras obras foram concluídas. Isso parece uma coisa pequena, mas não é. Que um dos grandes desperdícios que nós temos hoje na vida pública são obras inacabadas, não prioritárias, mal planejadas e mal executadas. Então, hoje nós temos poucas obras inacabadas no Estado. No setor rodoviário, por exemplo, as estradas estão muito boas, têm excelente estado de conservação. Então, Wellington, eu não acho que foi pior, ao contrário. Mas os dados? Mas aí... não tem a teoria das pesquisas. Ou seja, eu acho que... Nós sabemos que 18% é baixo. A percepção, uma coisa você pode ter, a percepção às vezes é diferente da realidade. A percepção é diferente da realidade. E eu acho que a má avaliação do governo, que não é tanta, mas o índice que tem, mas é uma avaliação política e pessoal
do que da administração, da gestão. Como é que é isso? É assim, as pessoas politicamente querem mudar, querem que haja uma mudança, então condenam a administração. Eu acho que a administração foi boa, inclusive nesse governo. Na minha área, por exemplo, não só na minha área, claro que como toda gestão tem pontos fracos, pontos fortes, mas eu acho que não foi uma gestão ruim, foi uma gestão boa. Presidente. Agora, por exemplo, um aspecto de renovação para o futuro. O grande foco na próxima administração não deve ser mais a infraestrutura, deve ser a gestão, as pessoas. Espera aí, eu estou fazendo discurso, eu estou sendo romântico? Não, muita gente fala que eu sou romântico, eu acho isso, eu tenho isso como um elogio. Então, o que é a próxima gestão? Ela tem que ser gestão e não de infraestrutura.